Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui a correção da nossa atividade de história no período entre 1946 a 1964, né? Que nós já vimos as aulas, vocês fizeram as atividades. Agora nós vamos corrigir e vocês devem colocar no card a atividade já corrigida, certo? Então vamos lá. Primeira questão: identifique as três medidas estabelecidas na Constituição de 1946, que é aquela Constituição após a queda de Vargas, né, no Estado Novo, a queda da ditadura varguista. Aí nós vamos lá, nessa Constituição ficou estabelecido que os brasileiros alfabetizados e maiores de 18 anos tinham direito ao voto. A exceção seriam os militares subalternos, ou seja, militares de baixa patente. Também essa Constituição assegurou a liberdade de associação, de pensamento e de expressão. O direito de greve ele foi recuperado, né, que não havia esse direito na época do Estado Novo, então ele foi recuperado, e ela não permitiu a reeleição para cargos executivos. Nessa época aí, dessa Constituição, não havia a reeleição como conhecemos hoje. Vamos para a segunda questão. A nossa segunda questão ela trata sobre cite uma consequência da aproximação entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Dutra. Lembra lá que eu coloquei que tinha ali o início da Guerra Fria e que os países tinham que tomar uma posição entre ficar do lado dos capitalistas americanos ou do lado dos comunistas soviéticos. E o governo Dutra ele vai buscar uma aproximação com os Estados Unidos. Então, só que a consequência disso foi que o Partido Comunista do Brasil, que participava das eleições e da Assembleia Constituinte, ou seja, ele esteve presente na elaboração da Constituição, ele passou a ser considerado perigoso nesse momento e foi fechado em 1947. E os parlamentares que foram eleitos, que tinham sido eleitos pelo Partido Comunista do Brasil, eles acabaram perdendo os seus mandatos. E aí no mesmo ano o Brasil acabou também rompendo as relações diplomáticas com a União Soviética. Nossa terceira questão: quais eram os principais objetivos da Organização dos Estados Americanos, a OEA? Um órgão internacional criado, né, nesse período. E aí o objetivo da OEA, um órgão que existe até hoje, era ampliar os vínculos entre os Estados americanos, né, os Estados da América, aqui das Américas, né, da América do Norte, Central e América do Sul, era garantir a paz e assegurar a paz e a segurança no continente, né, além de promover a democracia, a questão das liberdades, e o desenvolvimento econômico, social e cultural. Então esse era os objetivos da OEA, né? Então era garantir a paz e a segurança no continente americano e promover a democracia, o desenvolvimento econômico, social e cultural. A atuação da OEA, continua aqui, ela acabou privilegiando a hegemonia dos Estados Unidos, né? Ela privilegiou a consolidação da hegemonia dos Estados Unidos e o controle americano sobre a América Latina. A nossa quarta questão: o que foi a campanha O Petróleo é Nosso? A gente viu que essa campanha O Petróleo é Nosso ela foi divulgada, né, ela foi feita já no governo Vargas, né, depois que ele retorna ao poder. Foi uma campanha para limitar a atuação de empresas estrangeiras na exploração de petróleo no Brasil e assegurar exclusividade de empreendimentos nacionais, ou seja, colocar o petróleo, né, a exploração do petróleo totalmente na mão de empresas brasileiras. A nossa próxima questão é sobre os motivos que levaram à crise política do segundo governo Vargas. Nós vamos ver aqui que foram muitos, né, os motivos, né? Um deles foi a inflação, né, a alta dos preços dos alimentos, o aumento do déficit
da balança comercial, ou seja, o Brasil estava importando mais, gastando mais com importação do que com exportação. A questão da corrupção, veja que a corrupção é sempre um tema presente na história política do Brasil. A oposição da UDN, né, que era o grande opositor, o grande partido opositor de Vargas, as manifestações de trabalhadores que estavam descontentes com a inflação, né, que perde, quando a inflação fica alta, o trabalhador ele perde o poder de compra, ou seja, o salário dele passa cada vez mais a conseguir comprar menos coisas do que comprava antes. E a nomeação de Jango para o Ministério do Trabalho, né, que ele foi nomeado para o Ministério do Trabalho com a proposta de dobrar o valor do salário mínimo. E por último, um outro motivo que deu mesmo, foi estopim para o estouro dessa crise política que levou ao suicídio de Vargas, foi o atentado contra o Carlos Lacerda na rua Tondeleiros. Nós já falamos. Então tudo isso aí junto levou a uma conjunção de fatores que levou Vargas a uma situação insustentável na administração e ele optou pelo suicídio. Qual foi o objetivo do lema 50 anos em 5 promovido por Juscelino Kubitschek, né? O objetivo era promover o desenvolvimento econômico acelerado do Brasil, ou seja, acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil por meio de incentivos estrangeiros, de modo que o país fosse capaz de crescer 50 anos em 5, ou seja, crescer o que ele não tinha crescido ali durante 50 anos, ele crescer em 5 anos, durante a gestão do JK. A nossa próxima questão é: o que foi o plano de metas? Também um plano da época JK. Foi um plano econômico do governo de Juscelino Kubitschek e previa investir intensamente, ficou errado aqui o negócio, previa investir intensamente em energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação, com o objetivo de modernizar a economia do Brasil. Ou seja, era um plano do governo Juscelino Kubitschek de modernização da economia brasileira, que visava investir intensamente em energia, transporte, indústria de base, né, que aqui tem a ver com siderúrgicas, essas coisas, alimentação e educação. De que forma os planos econômicos do governo de Juscelino Kubitschek ocasionaram o agravamento das desigualdades sociais e regionais no Brasil? Ou seja, como que esse desenvolvimento, esses planos econômicos estabelecidos por Juscelino Kubitschek acabou por agravar ainda mais, né, as desigualdades no Brasil, tanto as desigualdades sociais entre pessoas, quanto as desigualdades regionais entre lugares do Brasil, né, região sudeste, região nordeste, região sudeste, região norte, por exemplo. Então, primeiro, qual foi o motivo? Né? Os planos dele priorizou o investimento no desenvolvimento econômico, nós já vimos isso. E aí, ao priorizar o investimento em desenvolvimento econômico, ele acabou deixando de lado as questões sociais, né? Investimento nas questões sociais, né? Como hoje, por exemplo, quando a gente fala em investimento em questões sociais, a gente vê a tentativa de diminuir as desigualdades sociais por meio de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. É um investimento nas questões sociais, né? A desigualdade muito grande, tenta sanar isso com o Bolsa Família. Então, como deixa de lado as questões sociais, isso levou ao surgimento de uma classe média abastada, ou seja, um grupo de pessoas ricas, né, e que eram motivadas pelo consumismo, né, comprar, ao aumento da concentração de renda, ou seja, as riquezas do país na mão de um grupo menor de pessoas, e ao mesmo tempo o aumento da pobreza, a maioria da população pobre, aí levando uma grande disparidade, uma grande diferença entre ricos e pobres. Além disso, isso aqui na questão social, né? Na questão desse distanciamento de pobres e ricos durante o governo de JK, porque os pobres ficaram cada vez mais pobres e os ricos ficaram mais ricos, por conta dessa opção dele de desenvolvimento econômico, que investiu muito mais na questão econômica do que nas questões sociais.
Além disso, os planos econômicos estavam concentrados na região sudeste, ou seja, São Paulo, Minas, né, Rio de Janeiro, do país, o que agravou as diferenças econômicas entre estas regiões, né, as regiões sudeste e esta região e as demais regiões brasileiras, principalmente o norte e o nordeste. Então aí a gente vê a questão da diferença, tanto entre a diferença social entre pessoas, quanto a diferença regional entre regiões do país. É bom isso ficar bem claro, gente. Quem eram os candangos e como eram suas condições de vida e de trabalho? Os candangos eram migrantes, principalmente nordestinos, que trabalharam na construção de Brasília. E eles viviam sob péssimas condições de vida e de trabalho. Moravam em habitações precárias, né, e sem saneamento básico. Não recebia alimentação adequada, quase não usava equipamentos de proteção e trabalhavam em longas horas, né, de jornadas de trabalho, inclusive jornadas noturnas, ou seja, todas as condições de trabalho dos candangos eram ruins, né? Tanto a questão de habitação, onde eles viviam, foram construídos barracos, né, com péssimas condições, sem saneamento básico, sem alimentação adequada, e trabalhavam demais. Porque o governo de Jânio Quadros é considerado ambíguo, ou seja, um governo confuso, que não se consegue entender direito, principalmente naquele momento que as pessoas estavam vivendo esse governo. Porque no plano econômico ele teve um caráter liberal, mas, ao mesmo tempo, no plano externo, ele teceu relações diplomáticas com a China e a União Soviética, que eram países socialistas. Lembra que lá no governo de Dutra, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética no contexto da Guerra Fria? Aqui continua o contexto da Guerra Fria, e isso em 1960, 12 anos depois, 13 anos, e o Jânio Quadros já volta a estabelecer relações com a União Soviética e também com a China, que era outro país comunista, né? A nossa próxima questão: por que, após a renúncia de Jânio Quadros, instalou-se o parlamentarismo no Brasil? Porque tanto os militares e alguns setores políticos no Brasil queriam impedir que João Goulart, o Jango, que era o vice, tomasse posse, porque eles temiam que ele implementasse o comunismo no Brasil, por conta do seu histórico com Vargas, né, as alianças políticas que ele manteve sempre com Vargas, e da relação dele com as classes trabalhadoras. Ele tinha uma proximidade com as classes trabalhadoras. E aí, para resolver essas tensões, foi instaurado o parlamentarismo no Brasil. Criou-se uma emenda constitucional, na qual o Jango, aqui ficou Jambo, meu Deus, na qual o Jango foi empossado, mas com poderes limitados. Nossa próxima questão: o que foi o plano trienal? Né? O plano trienal ele foi um plano do governo Jango, né, depois que ele assume o poder, no modelo parlamentarista. Era um plano de governo Jango voltado para o desenvolvimento econômico no Brasil, com o objetivo de reduzir a concentração de renda. O que é a concentração de renda? Aquela coisa que nós falamos lá que aconteceu muito no governo JK, né? Uma classe média e a classe mais rica do país, a riqueza do país foi drenada para essas pessoas. Ali eles consumiam demais, viviam uma vida, né, riquíssima, com acesso a muita coisa que tinha naquela época, enquanto que a grande maioria da população estava na miséria absoluta. Então aí o Jango ele bota esse plano trienal em pauta para tentar reduzir essa concentração de renda, né? E aí mais para frente, depois que ele restabelece os poderes presidencialistas através do plebiscito, como nós falamos, ele vai colocar esse plano em execução, né? Ele vai tentar executar esse plano com base naquela outra política que era um pouco mais radical, que é chamada de reformas de bases, que é a que nós vamos ver aqui que acabam não dando certo, né? Que quais eram os objetivos das reformas de base e de que forma elas desencadearam uma crise política
no Brasil. E nós vamos ver aqui ó, que as reformas de base elas visavam diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Ou seja, é aquela mesma lá do plano trienal. Na mesma aqui do plano trienal que nós falamos. Ela visava diminuir as desigualdades sociais no Brasil por meio de amplas transformações na educação, na habitação, no trabalho, na política e na distribuição de terras, ou seja, reforma agrária, além de prever outros direitos às camadas populares. Essa era uma ideia de tentar diminuir essa separação grande que existia entre um pequeno grupo riquíssimo no Brasil e a grande maioria da população pobre. Aí, por ter um caráter social, né, um amplo caráter social, os setores mais conservadores, leiam aqui os ricos da sociedade, né, aquelas pessoas mais ligadas aos setores ricos, tinham uma condição social melhor, viram as reformas como uma tentativa de Jango de implementar ou de implantar o comunismo no país. E aí isso levou à crise, né? Isso originou uma crise que levou à instalação de uma ditadura no Brasil em 1964 com o apoio desses setores conservadores. Por isso que ficou conhecido como uma ditadura civil-militar, ou militar-civil. Não era uma ditadura só militar, uma ditadura que tinha participação de setores civis. E nós falamos também sobre a marcha da família com Deus pela liberdade, né? Que aí a pergunta é: a marcha da família com Deus pela liberdade era a favor ou contra o governo de Jango? E pede para justificar, porque no caso ela era contra, né, gente? E aí por que ela era contra, né? Ela foi organizada pelos setores conservadores da sociedade brasileira contra as reformas de base que nós acabamos de falar e contava com o apoio de grandes empresários, da grande imprensa brasileira, de militares e membros das classes médias urbanas que viviam bem nesse período, né? E que acusavam Jango de ser um comunista e que por isso que ele estava investindo nas questões sociais. Então, gente, ó, depois de corrigir todas as questões, vocês devem postar a atividade corrigida no card de devolutiva, certo?